Olá para você que nos acompanha. Segunda-feira iniciamos com informações de grande relevância para a nossa sociedade. O mês de abril começa com um sinal de alerta. Mas antes de adentrarmos a este assunto e de abordar com uma das grandes figuras aqui do município de Nova Mutum, pela competência, pelo trabalho, pela entrega em tudo que faz, queremos agradecer desde já a sua audiência, o seu carinho de estar sempre prestigiando o site Power Mix, que tem a responsabilidade e a seriedade de levar sempre informações com muita veracidade e com muito carinho para você. Por isso, quero agradecer imensamente a sua participação e a sua interação. E o nosso convidado, como eu disse para ti, mais de 15 anos de experiência. Há 5 anos, aliás, a sua empresa agora, no mês de abril, comemora 5 anos de uma intensa trajetória com muitas particularidades. Hoje temos a satisfação de receber o Timas, ou mais precisamente Timóteo. Seja bem-vindo, Timas. É uma satisfação imensa ter você aqui nos estúdios do site Power Mix. Obrigado, a satisfação é nossa. Agradecer também a nossa audiência e retribuir um pouco a sociedade, né? O conhecimento ele tem que ser compartilhado, senão ele não é disseminado, né? E aí esse mês de abril aí, o Abril Verde que a gente chama, né? Voltado totalmente para segurança do trabalho, a gente desempenhando esse trabalho aí de disseminar essa cultura de segurança, né? Tanto para as empresas quanto para a sociedade como um todo. Para as pessoas que não conhecem o Timóteo tem 5 especializações. Que especializações estão estas e o que te levou a, posteriormente, depois de tanto tempo trabalhando na indústria, abrir a Timas Engenharia? Então, a gente estava conversando, eu sou um profissional da indústria, né? 15 anos trabalhando em indústria, desde usinas aí canavieiras, multinacionais, de esmagadoras de soja, trades, até frigoríficos. Então, ao longo desse tempo, foi se exigindo, né, as qualificações, a gente foi fazendo. Hoje eu tenho um título chamado, acho que polímata, né? Chamamos de polímata o cara que tem muitas formações, né? Então, eu acumulei aí 4 cursos técnicos, 5 engenharias, mais 4 pós-graduações, mestrado. Tudo nessa área de indústria, elétrica, mecânica. Eu sou, por formação, técnico de segurança, técnico em eletrotécnica e técnico de segurança do trabalho. E de graduações, eu sou engenheiro mecânico, eletricista, controle e automação e segurança do trabalho. E com pós em segurança do trabalho, energia e produção. Então, ao longo do tempo, a gente foi se qualificando para entregar realmente o que o mercado ia exigindo nessas áreas, né? Principalmente da área de segurança do trabalho. Falando em segurança do trabalho, Abril Verde vai ser comemorado no dia 28 agora de abril. Mas o que levou a este Abril Verde? Então, o Abril Verde ele foi implementado no Brasil na data de 2024 e 2004, na verdade, 2003, através da OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, devido à grande incidência de acidentes pelo mundo e mais especificamente homenageando uma explosão que teve em uma mina na década de 63 e teve uma recente também na América Latina, se não me engano, acho que em 2001, também onde mineradores ficaram presos lá e acabaram sendo salvos, né? Mas ao longo da história a gente tem acompanhando aí desde a primeira revolução industrial, à medida que vai se industrializando indústrias, o trabalhador vai sendo submetido a cada vez mais cargas de trabalho, cada vez mais riscos, e aí é onde geram os incidentes e preterivelmente os acidentes, né? Então, o Abril Verde foi criado para conscientizar. No Brasil criou-se muito essa cultura de ter meses para cada coisa, né? O outubro rosa, o novembro azul e o Abril Verde é para conscientizar realmente a cultura de segurança do trabalho. Timas, com essa vasta experiência, você ainda se depara com a situação de alguns empresários dizer que é muito burocrático ou muito custoso manter essa segurança. Na sua vasta experiência, o que de fato realmente acontece? É custoso você manter tudo isto ou é melhor você preservar uma vida ou vidas? Então, no Brasil, essa questão cultural atrapalha muito, né? Então, o patrão enxerga a segurança do trabalho como gasto, como despesa,
E o empregador, ou melhor, o empregado, ele acha que vai entrar na empresa e vai ser carregado no colo. Ele imagina, não, aqui dentro, se eu morrer, minha família vai receber uma pensão, vai receber algum engajamento e vão me carregar no colo. E aí acaba que ele confia demais nisso, não usa os EPIs, não segue as normas e acaba se acidentando e se deparando com um futuro desemprego ou às vezes uma deficiência, e aí é tarde, né? E do lado do empregador, do lado do empresário, graças a Deus, recentemente a gente vê no Brasil essa cultura disseminando um pouco melhor. O pessoal começou a entender que seguir as normas traz benefícios para a empresa, que não é gasto, que é investimento e que faz com que o processo funcione mais redondo, a engrenagem gire mais tranquilamente e que se ele chegar de sofrer alguma passível multa, alguma coisa, ele estando certinho, ele tem como provar, né? Então tá tranquilo. A gente vai falar das normas da NR 10, 11, 12, 13, que houve alterações. Que alterações foram estas que ocorreram? Então, o Brasil é conhecido como o país que mais tem normas regulamentadoras no mundo. Hoje a gente tem 38 normas. 37 atualmente em vigência, né? Uma foi tirada. E nisso a gente vê que nem por isso é o país mais seguro. Se for até confrontar com outros países como Estados Unidos, países da Europa, a gente vê que a gente ainda é campeão em acidentes de trabalho. Hoje a Timas de Engenharia, a gente trabalha com a parte de laudos, então projetos de incêndio, projetos de adequação de máquinas, especificamente os laudos, porque eu me especializei nisso, a gente tem outros engenheiros na empresa, a gente tem um corpo técnico e tem as ferramentas necessárias. A gente investiu em câmeras termográficas, calibradores de manômetros, por exemplo, calibradores de válvulas, são equipamentos caros. Hoje pouca gente sabe na região que a gente faz isso, mas é um serviço bacana. Nas nossas outras duas filiais, Arenápolis e Cuiabá, a gente desempenha esse trabalho mais conscientemente do que aqui em Mutum, onde é a nossa sede. Então a gente percebe que o pessoal ainda não sabe que tem aqui uma empresa fazendo isso e se depara constantemente lá uma vez por ano ou a cada 2 anos, quando o bombeiro vai renovar o seu alvará e ele vai te pedir os laudos dessas normas. Então, se é uma empresa de MUC, por exemplo, uma empresa de MUC, tem lá 10 caminhões, 5 caminhões, vai entrar uma hora em uma empresa multinacional ou uma empresa de grande porte que constantemente está trabalhando com essas normas em dia. E por que essas 4 normas são as mais críticas neste mês? Elas são chamadas as normas de ferro da indústria, que a gente fala, né? São as normas mais pesadas porque é ali que realmente morrem pessoas, se acidentam mais. A NR10, por exemplo, trata de elétrica, então a eletricidade ela é uma ação da natureza que tanto você pode cozinhar o alimento para uma pessoa e você também pode cozinhar uma pessoa através da energia elétrica. Então, se você não souber controlar essas grandezas, então você vai ter muitos acidentes, conscientemente, às vezes até de grau altíssimo, né? Pessoas morrem na hora ou às vezes perdem um membro. Isso no caso da NR10. A NR11, por exemplo, para movimentação de cargas, a gente vê que até mesmo recentemente a gente tem visto, por exemplo, cair através de um içamento de cesto aéreo, colocar pessoas e içar sem nenhuma orientação, sem que esse MUC ou esse guindaste tenha um laudo técnico do engenheiro. Tivemos, inclusive, um acidente não tão distante aqui em Nova Mutum. Morreram 5, 6 pessoas. Sim, acho que tem uns 2, 3 anos atrás. Então, na nossa área, a gente tem essa questão. Então, se eu vou lá e eu laudo um guindaste desse, digo que ele está apto a exercer essa função, que é para içar pessoas. Então, eu estou assinando um cheque. Eu estou assinando um laudo dizendo que eu sou responsável por aquilo, eu respondo criminalmente por isso. Hoje aqui em Nova Mutum, eu sou engenheiro perito também no Ministério do Trabalho, da 2ª vara aqui do Fórum Municipal. Então a gente constantemente recebe perícias ali da área de segurança do trabalho, onde se acidentam pessoas, onde pessoas trabalharam muito tempo expostas a riscos que até então não percebiam e quando acordam estão ali com uma doença relacionada ao trabalho e quando acorda realmente já é tarde. São doenças que são irreversíveis
Eu, por exemplo, por trabalhar muito tempo em indústria, eu tenho perca auditiva. O meu ouvido esquerdo eu ouço um pouco menos. Os meus olhos eu enxergo um pouco menos, também por estar exposto a máquina de solda, uma coisa ou outra. Por ser um profissional da área mecânica, elétrica e segurança, eu sempre estava envolvido com tudo isso. Tinha que estar lá soldando, tinha que estar mexendo com a elétrica. Então, às vezes você, para entregar um trabalho, você se entrega demais. E esquece de usar um EPI, esquece de usar um EPC, um equipamento de proteção coletiva. E quando você acorda, tá ali, às vezes, com um membro amputado, você está com uma perca auditiva, uma perca de visão. E é muito comum isso. Então, o pessoal hoje, por exemplo, o técnico de segurança nas empresas é tido como um profissional chato, que fica no pé, que cobra de normas. Mas se você segue certinho as orientações, se você segue ao pé da letra, você raramente vai ver acidentes naquela empresa. Né? E é o fator que você não saiu apenas dos livros. Você vivenciou bastante coisa na prática. Sim, sim. Então, a gente vê, eu até costumo brincar com a minha família, teve indústrias que eu trabalhei que em um ano eu envelheci 10 anos, por estar exposto a tantos riscos ali e não perceber. Então, você quando está envolvido com produção, como eu vivi os dois lados, o da segurança e o da produção, então você vê que às vezes você chega a ficar 24 horas direto em uma indústria para entregar um equipamento funcionando. Às vezes você pula regras, o que pode te levar a acidentar. Eu trabalho com máquinas, não é simplesmente colocar a grade ali que vai resolver a situação. Eu preciso de um laudo de um especialista. Exatamente. E aí a gente, do lado da segurança, quando a gente percebe que o equipamento foi laudado, que ele não apresenta riscos à segurança, você vê que a produção ela roda mais conforme. Então, o empregador ou o empresário, ele percebe isso, ele entende que o trabalhador dele não estando exposto a riscos, e as máquinas dele também, com manutenção em dia, com um laudo atestando essa qualidade, eficiência e segurança desse equipamento, ele vai pôr a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo, né? Agora, o assunto sobre caldeiras, vasos de pressão e tubulações. Existe um período ali que eles precisam passar por um laudo pela a questão de dispersão, e são chamadas de bombas silenciosas. Explica para a gente sobre essa NR13. Até mesmo aqui em Nova Mutum, a gente teve tempos atrás, de ano em ano, você ficava sabendo que explodia um compressor de uma oficina, de uma borracharia, matava uma pessoa. Então são equipamentos, realmente a gente comenta que são bombas silenciosas, porque fica lá num cantinho da indústria, ou numa pequena borracharia, ou numa mecânica. Você vê que ele é totalmente ignorado. Você, quando leva o carro numa oficina para arrumar, você escuta lá um compressor, por exemplo, esgoelado ali trabalhando 24 horas praticamente, sem saber que aquilo ali, às vezes, talvez não passou por uma manutenção. Às vezes ele está ali esperando só uma oscilação de temperatura, por exemplo, ou de pressão para explodir, e quem estiver perto vai ser levado junto, né? Então, tem que ser passado por laudos. Esses laudos são anuais. Hoje, aqui em Nova Mutum e na nossa região, o Corpo de Bombeiros tem feito um trabalho bacana nesse sentido. Na hora de renovar o alvará desse comércio, ou dessa indústria, ou dessa oficina, eles exigem, cadê o laudo mecânico? Cadê o laudo elétrico? Cadê o laudo de segurança desse compressor, desse vaso de pressão? E aí, nesse momento, o empresário, o dono desse comércio ou dessa oficina, ele vai procurar a gente para estar laudando o equipamento. É importante salientar que lá em 2014, quando o Corpo de Bombeiros começou a exigir que as empresas se adequassem, eles enfrentaram uma grande barreira, inclusive aqui no município de Nova Mutum, devido àquela situação que ocorreu lá na Boate Kids, sim, lá no Rio exatamente. Grande do Sul, que houve toda aquela tragédia. E para implantar, de primeiro momento, o empresário ele se fecha porque agora eu vou ter que gastar. Só que esse gasto é prevenção, e prevenção nunca é demais. Da mesma forma, não adianta eu treinar alguém que vai estar mexendo com, por exemplo, um guindastes ou um muque ou uma empilhadeira, se eu não dou todo o sistema de segurança para essa pessoa. Sim. Tanto é que hoje, para você, se você tem um caminhão muque ou se você tem uma empresa de prestação de serviço, para você entrar com um equipamento desse na Impasa, na Excelência, na BRF, na Votorantim, esse equipamento tem que ter um laudo. Eles não deixam passar do portão se esse laudo não tiver em dias. Então a gente vive hoje, por exemplo, a nossa empresa vive nessa correria. Semana passada eu estava em Nobres, na Votorantim, fazendo um laudo de um
de um muque que tinha chegado de Goiás, por exemplo. Às vezes chega do Rio Grande do Sul. Então, para entrar ali, a empresa que trabalha lá dentro, que cuida da parte de segurança, vai exigir, vai dizer, ó, você só entra aqui para efetuar um trabalho se tiver um laudo atestando que esse muque não vai cair, não vai desmanchar lá dentro, não vai explodir um pneu. E a gente lauda isso, assina, emite uma RT perante o CREA e se torna responsável por aquilo. Né? Recentemente a gente volta de novo para a NR10. Mês passado, Nova Mutum, eu não sei o que acontece aqui na Avenida dos Uirapurus, na Rádio Meridional, um raio caiu e deu um prejuízo ali aproximadamente R$50 mil em equipamentos. E ali o que não faltam são sistemas ali para que diminua o prejuízo. Entretanto, não está acontecendo isso. Como é que você trabalha nesse sentido? Como o laudo de SPDA, que é para raios, e o de instalação elétricas, que podem prevenir essas coisas que ocorrem não somente com equipamentos, mas também em relação a salvar vidas. Sim. Então, no Brasil a gente tem as normas regulamentadoras, que são as NRs. A NR que cuida de elétrica é a NR10. E a gente tem as normas técnicas também, que são padrões de segurança para serem seguidos ao fazer um laudo, ao fazer uma atividade. São as NBRs, regidas pela BNT. A gente teve agora a atualização da NBR 5419, que trata justamente de SPDA, sistemas de descarga atmosférica, para raios, aterramentos. Por que ela foi revista? Porque realmente está acontecendo muito isso no Brasil. Algumas regiões têm maior incidência, e em regiões como a nossa, por exemplo, que está cada vez mais aberta, você já não tem mais florestas, são tudo campo aberto. Então, quando vem uma chuva, quando vem um temporal, os raios buscam uma forma de chegar ao centro gravitacional da Terra. Então, é o que a gente chama de aterramento. E esses pontos mais altos chamam bastante atenção. E os pontos mais altos são o que protege a cidade. Pois é, aí a gente está vendo a instalação ou a construção de diversos prédios. Como é que está sendo avaliado essas situações em relação de ter um sistema? A gente teve semana passada um bairro novo da cidade, não lembro o nome agora, ali no sentido Atacado Saito, um bairro novo que não tem prédios e não tem torres de telecomunicações, então ele é um bairro que ele está desprotegido. Plano. Então, um raio que for cair naquela região, ele vai buscar a rede elétrica, que é o que tem de mais alto acima das casas. Esse raio vai cair na rede elétrica, vai se dissipar procurando uma fuga para a terra. Se ele não encontra, ele vai entrando. Lá nesse bairro, fiquei sabendo que queimou cercas elétricas, queimou portão eletrônico, queimou interfones, queimou ar-condicionados. Então, o raio, você imagina assim, ele é uma onda que procura uma forma de se dissipar para a terra. Se ele não tiver essa forma, ele vai levando tudo junto, porque a tensão é muito alta. A tensão de um raio praticamente não se consegue medir. Então, hoje o que acontece é assim, se você está numa região, se você mora perto de uma torre, por exemplo, Rádio Meridional tem uma torre. Então, lá acontece exatamente isso. A torre puxou o raio, deve ter sido uma intenção tão grande, a densidade dele foi tão grande que não tinha dispositivos de aterramento suficiente. E ali é complicado. Eu já cheguei a olhar ali um dia com o Carl de Rose. Eles têm aterramento ali, aterramento eficiente, mas nem sempre está balanceado com a rede da Energisa. Então, tempos atrás, a gente via que as redes novas, cada poste tinha um aterramento. Aí eu descobri que não é somente pela eletricidade. Muitas vezes esse raio pega e vai pegar pelo fio telefônico. Ele vem também pelo telefone, sim. Porque os telefones, as fibras óticas, os cabeamentos de telefone par metálico estão passando nos postes. Então, às vezes, a rede elétrica captura um raio desse, ele fica transitando, procurando uma forma de chegar na Terra. É um escape. E pode ser o telefone do cara, pode ser o interfone, pode ser o ar-condicionado, o videogame, a televisão. Então, tanto é que a Energisa atualizou a norma recentemente também, e agora passou a ser obrigatório ter o dispositivo de proteção de surto no padrão, para você evitar que entre para sua casa. Sobre a questão de evitar, e você provavelmente já deve ter passado diversas situações em relação à norma NR12, que são os erros mais comuns que você encontra em máquinas que os gestores, eles juram, é a mesma história do cidadão que pega um veículo, um automóvel, uma motocicleta. Eu tenho segurança neste carro. Só que está numa via de 40, 60, ele está a 120, a 180, mas eu tenho segurança. Ele sabe que está fazendo alguma coisa errada, mas estou seguro porque eu comando.
Quais são essas situações que você já se deparou? Uma delas é infringir regras, né? No caso de veículos, por exemplo, a gente já se deparou com fatos, já fiz laudos na BR, por exemplo, de capotamento de caminhões de cargas de cargas de 10 milhões, por exemplo, que perdeu devido a um capotamento, na época que estava sendo duplicada, ainda na época de obras, que tinha aquelas fechadas rápidas ali, você passava agora para Cuiabá, na volta já não era o mesmo trecho, já tinham mudado. Então isso tombou muito tanto equipamentos, caminhões transportando equipamentos caros, quanto pessoas também, famílias tombaram o carro ali por não estar atentos à sinalização. Então isso também vai muito de quem está conduzindo esse automóvel, esse caminhão, e na indústria a mesma coisa, quem está também trabalhando com a máquina. Então a gente vive recentemente a indústria 4.0, que é a automação cada vez mais frequente de máquinas. Então as máquinas vêm cada vez mais automatizadas. Tem máquinas que para operar ela, você tem que ser técnico em eletrotécnica, por exemplo, ou em eletrônica, para saber traduzir o que ela está mostrando na tela. Então a máquina diz para você, eu estou com uma falha em tal sensor. Então se você não está atento ali, não sabe traduzir isso e ela vinha dar um defeito, tem plantas, por exemplo, em frigoríficos, aqui em Venezuela, Uruguai, onde não tem uma pessoa dentro da planta. Então, o boi entra já pendurado ali, robôs vão lá, escaneia cada corte, vai lá, fatia, corta. Então, você vê que a automação está evoluindo cada vez mais. E quando a automação envolve pessoas, é onde exige ainda mais da NR12. Então, é uma máquina automatizada, ela pode machucar um ser humano que não está atento aos movimentos dela, por exemplo. Então, hoje, o desafio nosso para laudar uma máquina com NR12, fazer um laudo de uma máquina dessa, é chegar fazendo análise de risco, procurando o que tem de risco nela, categorizar esses riscos e dizer para o dono dessa máquina, ou o empresário, você tem que colocar uma proteção aqui nessa correia, você tem que colocar um aterramento aqui para não dar choque na carcaça. E nesse laudo a gente diz isso e entrega algo para ele fazer essa melhoria. Mas quando a gente fala de indústria, parece que é mais fácil do que para aquelas pessoas que estão começando a trabalhar agora. Por exemplo, vasos de pressão, como compressores. Esse pequeno empresário que está com esse pequeno negócio, ele deve ficar atento não somente à parte jurídica, mas também o físico. E isso pode implicar bastante ou dar bastante dor de cabeça se ele não se adequar às normas. Exatamente. Eu tenho pegado perícias do Ministério do Trabalho, aqui mesmo em Nova Mutum, de gente que acionou a Justiça do Trabalho de empregos que ele teve 20 anos atrás, por exemplo. Então, hoje, com o e-social, a gente tem tudo isso cruzado, essas informações. O governo está cada vez mais de olho nisso. As fiscalizações são cada vez mais intensas. Então, o empresário tem que estar atento a sempre seguir a norma da melhor forma possível para evitar esses passivos. Porque hoje, por exemplo, o cara saiu da empresa, 5 anos depois ele manifestou um problema de coluna. Se ele alegar que foi lá naquele trabalho 5 anos atrás e conseguir provar isso, através de uma perícia ou de alguma coisa, infelizmente esse empresário vai ter que ressarcir esses erros, né? Então, as normas estão em constante atualização. A NR1, por exemplo, está passando por revisão. Agora está tratando até a parte psicossocial, as normas. Acho que foi tratado isso aqui em um podcast. Por exemplo, hoje eu fui fazer a demissão, o exame demissional da Vox. Eu estou me desligando de carteira assinada, continuarei prestando serviço para eles. Só que a pessoa que me atendeu, o médico do trabalho, como é que está o seu psicológico? É a primeira vez que eu passo por isso. Exatamente. É interessante trazer isso justamente porque você vai falar agora da NR1, que vai falar sobre como é que está o seu psicológico, o psicológico desse colaborador. Exatamente. E as empresas devem se atentar também a isso, ficar de olho o que está acontecendo no seu ambiente. Sim, já houve situações, eu trabalhei uma época prestando serviço para o pessoal da Energisa, a gente teve relatos, por exemplo, é uma coisa totalmente fora, né? NR10 é elétrica. E aí teve o profissional que foi lá para executar uma tarefa, a gente percebeu que ele não estava muito bem, pedimos para o cara descer do poste ali, perguntamos o que estava acontecendo, o cara falou, rapaz, eu vim hoje com a intenção de me suicidar, lá na minha casa não está legal. Então, assim, se você não tem lá uma NR1, ou você não tem na empresa um RH, um psicossocial bacana, que tem ali uma rotina diária de conversar com os empregados, saber como que está isso, é onde você consegue diagnosticar ou prever um possível risco, né?
que poderia ceifar não só a vida dele, mas de outras pessoas. Tio, mas em engenharia, laudo de engenharia é só para empresas grandes, de grande porte? Não, hoje a gente tem as categorizações e toda empresa que tem um alvará de bombeiro praticamente vai precisar de um laudo. A semana passada a gente fez laudo de prédio residencial aqui em Mutum, pra você ter ideia. Então, um prédio residencial ali de 3 andares, a gente foi lá laudar a parte elétrica que o bombeiro pediu. Então, o que o bombeiro faz hoje na hora de renovar o seu alvará? Ele estendeu o prazo, agora é a cada 2 anos, e ele chega lá, ele não vai procurar o que tem de errado. Ele vai procurar se você tem a papelada atestando que está tudo certo. Então, ele vai te perguntar, você tem um laudo da parte elétrica? Você tem um laudo da parte mecânica, da parte de segurança? A sua brigada está com treinamento em dias? Então, os bombeiros, eu acho que ao longo do tempo, eles foram se atualizando tanto as normas técnicas deles. Por exemplo, agora surgiu uma norma específica para energia solar. Então, o prédio hoje que tem energia solar e é um ambiente coletivo, tem uma norma específica para atender aquilo ali. Então, é uma demanda recorrente que está acontecendo. Hoje, a gente está sofrendo com isso para atender essas normas. E quando você tem um prédio antigo, seja ele comercial ou seja habitação, e tem lá a placa solar no telhado, qual que é a visão do bombeiro? Qual que é a visão que a gente deveria ter também? Se aquilo ali pegar fogo no telhado, o que a gente vai fazer? Na visão do bombeiro, ele tem que cruzar o braço, afastar e esperar queimar. Porque está queimando com eletricidade. Você não pode jogar água. Sim. Então, você vai tampar o sol? Porque enquanto tiver sol, tem tensão. Então, por isso, a gente tem a 17193, que é uma NBR recente, 2025. Tem a NT do bombeiro também, do estado do Mato Grosso. Foi o primeiro estado a se posicionar com uma norma técnica própria. Depois veio Goiás, veio Brasília e agora São Paulo está desenvolvendo a norma também. Especificamente para você saber o que fazer em um incêndio desse e colocando dispositivos de segurança nas instalações novas. E adequação dos dispositivos antigos, né? Vale ressaltar justamente tudo que vem trazendo benefício para a sociedade. Existem normas que ali vai organizando, porque você tem que pensar não somente de proporcionar o bem-estar para essa pessoa que está sendo contemplada, beneficiada, mas também tem que pensar na questão do segurança. Por isso que essas normas vêm justamente pensando nisso. Além de você ganhar um bem-estar, a sua segurança, a segurança da sua família. Exatamente. Então, a gente chegou a uma época no Brasil, ali mais próximo da década de 80, que a gente vê relatos, que a gente estuda sobre isso, que os profissionais saíam de casa e não sabiam se iam voltar. Então, ali no ABC Paulista, ali, até o próprio nosso presidente tem um dedo a menos. Se acidentou trabalhando, ele era torneiro. Então, baseado nisso, as normas foram se atualizando, as empresas foram enxergando que é necessário atender essas normas. Eu trabalhei em indústria multinacional, por exemplo, que confrontava as normas brasileiras com as americanas e as europeias. Tinha que atender as 3. A gente teve um torno elétrico lá dentro, um equipamento que ele tem elétrica e mecânica, e ele foi deixado de usar porque carenou tanto ele, colocou tanto sensor, que não tinha como usar sem se acidentar. Então, o excesso de cuidado também causa acidentes. Mas não podemos de forma alguma negligenciar, não, né, Timas? De forma porque alguma. Tem que ter essa visão técnica. Aqui a gente já presenciou, já cobrimos reportagens no qual o caminhão desengatou ali, prensou o funcionário, o colaborador que estava lá atrás, pessoas que estavam mexendo na fiação elétrica e acabaram morrendo eletrocutados, pessoas que caíram de guindastes, que perderam a vida. Então é muito sério quando se trata dessas normas que justamente alguns empresários ainda tentam tampar o sol com a peneira, mas quando ele faz isso, o preço é muito caro. Ou tenta resolver por conta própria. Essa brincadeira que eu fiz agora do excesso de cuidado é isso. Se você achar que você fazendo por conta própria, sem seguir uma norma, sem fazer um laudo de um engenheiro ou desenhar um projeto técnico daquilo, vai resolver um problema. Então a gente já pegou, por exemplo, laudo de compressor que a gente foi fazer. O compressor era novinho, mas tinha uma solda no vasilhame dele. Fizeram uma solda no compressor cheio de ar. Então, sem imaginar que aquilo ali é uma chapa fina, que você solda aquilo ali em alta pressão, ele vai explodir na sua cara. Já inutilizou o equipamento, né? O vaso de pressão deixou de ser útil. Com essa vivência, com essa experiência, qual é a mensagem que você deixa para os empresários, para todos aqueles que estão direto ou indiretamente na construção, em tudo que se envolve essa movimentação toda para este mês? Um mês de abril de conscientização, mas
o ano todo a gente precisa dessas orientações. Exatamente. Não só para os empresários e os trabalhadores, mas também a dona de casa, por exemplo. Que hoje em dia a gente ainda vê cozinhas pegando fogo, a gente vê panelas de pressão explodindo. Pessoas morrendo eletrocutadas. Uma caldeira, por exemplo, NR13 que a gente trata, ela é uma panela de pressão. Tem válvulas de segurança ali. A panela de pressão, por exemplo, você tem ali. Eu até estava brincando esses dias numa gravação com a Natasha. A gente tem uma panela de pressão em casa que tem 2 válvulas de segurança, a borrachinha e o que fica rodando. Na indústria é exatamente igual. A caldeira, seja de pequeno ou de grande porte, vai ter 2 válvulas, uma de baixo e uma de alta. Então, se uma daquelas válvulas não está calibrada, não está com a manutenção em dia, esse vaso de pressão vai explodir. Então, a mensagem que a gente dá é essa. Tome cuidado desde você na sua casa. A minha área, por exemplo, de elétrica ou de mecânica, acontece muito no meu caso, por exemplo, de estar em casa no final de semana ou na casa de um parente, eles têm a gente como o eletricista da família, o mecânico da família. Troca a lâmpada, troca um disjuntor. E eu percebo em mim mesmo, quando eu vou fazer um servicinho desse de casa, sem usar o IPI, eu machuco mais. Eu me lasco, eu corto a mão, eu tomo choque. Por estar tão acostumado a trabalhar na indústria com luva, com capacete, com bota, e aí é onde muita gente morre, em casa. Então o cuidado tem que ser redobrado sempre. Você me lembrou um fato de um apresentador bastante famoso no Brasil, que foi o Gugu, Gugu, que foi mexer no ar-condicionado, teoricamente, não sei de fato, porque até hoje nunca ficou muito esclarecido, mas poderia ter contratado um especialista para fazer esse trabalho. Estou em casa, surgiu um serviço de momento, vou ali fazer. E o descuido custou a vida. Na época que a gente tinha as antenas espinha de peixe, por exemplo, quantas pessoas morriam com raio? Porque na época da chuva, queria assistir o jogo de futebol, ia lá para mexer na antena no telhado e era eletrocutado. Então, a gente tem que aprender com essas vivências, né? E seguir as normas. Vale ressaltar que as pessoas devem se aprofundar cada vez mais e entender sobre o que é a norma NR10. Existem diversos cursos sendo proporcionados, inclusive pelo Senai, aqui no município de Nova Mutum, como você disse que já foi professor. Graças a Deus a gente tem uma instituição aqui, que é o Senai Nova Mutum. Infelizmente, muitos cursos ali às vezes param de funcionar por falta de demanda. Então a população tem que procurar mais o Senai, a própria prefeitura cria programas lá dentro. Eu já dei treinamento lá de empilhadeira, de pá carregadeira, através do Senai, qualificando a população, qualificando futuros empregados aí para atender demandas de empregadores, né? E o Senai tem uma baita estrutura aqui em Nova Mutum, trabalhei ali por 3 anos, e o pessoal não sabe aproveitar, infelizmente, né? A demanda que tem lá hoje, a molecadinha que vai se formando como técnico já é pego na porta. Então as indústrias já estão lá esperando o cara formar para pegar ele. Então, graças a Deus, a gente vive essa realidade de não precisar reclamar de serviço, porque quem se qualifica realmente tem melhor acesso ao mercado de trabalho, né? Consegue escolher. Timas, eu sei que a Timas Engenharia não fica distante aqui do site Power Mix. Basta você dar 100 metros, eu acho que é menos que isso, a gente está lá na Timas Engenharia. Mas as pessoas que não conhecem, que queira conhecer todo tipo de serviço que é prestado pela Timas Engenharia, acompanhar pelas redes sociais ou simplesmente trocar algumas informações com o Timas através do WhatsApp, quais são as informações até chegar a você? Então, a gente dissemina bastante aí os nossos trabalhos, graças a Deus. A gente está nas rádios, nas TVs, nas redes sociais, divulga aqui no Power Mix, no Agitos, no Mutum, todos os grupos da cidade. A gente realmente é uma empresa de engenharia. Então, às vezes a gente é conhecido por energia solar, por trabalhar com eficiência energética, é um dos ramos da engenharia, mas também essa parte de laudos, né, que é tão necessária, principalmente nesse mês de abril que a gente está falando, para conter essa questão de acidentes de trabalho. A gente trabalha efetivamente nessa questão de laudos, de orientações, palestras, treinamentos. A gente tem um corpo técnico preparado para isso. E a gente está aqui, Avenida Oiapoús, aqui no centro da cidade, ao lado aqui do Power Mix, da Valdamere. Estamos no Instagram lá, Timas Engenharia e Soluções, no WhatsApp 6599613960. Estamos lá esperando as pessoas chegarem para tomar um cafezinho e conversar com a gente. Você sabe que você é um dos poucos empresários aqui no município que tem a visão voltada estilo Coca-Cola. A Coca-Cola, se os empresários entendessem a importância de investir cada vez mais em publicidade, de estar colocando, e não só em uma única mídia,
mas em diversas, assim como a Timas realiza, você vai entender que o seu público vai aumentar cada vez mais. Por quê? Talvez a pessoa que assiste TV não olha o site. A pessoa que olha o site não ouve o rádio. A pessoa que ouve o rádio acaba não estar no Instagram. A pessoa que está no Instagram não está nos outros mídias. Exatamente. E a Timas entendeu esse papel. E eu quero parabenizar a você por ter essa mente aberta de entender que todas as mídias se completam. E muitos acabam, não, eu preciso ser honesto. E ele acaba desprezando os demais. E você tem um papel diferente. E isso é louvável. A gente aprendeu isso de tanto apanhar, por investir às vezes em uma única mídia, e a gente por estar atendendo o estado inteiro, às vezes até peca por não investir em outras cidades também. Então lá o pessoal diz, você é daqui, por exemplo, Arenápolis, Nova Marilândia, eu sou daquela região, o pessoal fala, cara, você não divulga aqui e tal. E a gente está na rádio lá também, mas não ouvem. Então são públicos realmente diferentes. Então a dona de casa que me vê no jornalzinho ali do SBT ou da Record no meio-dia, na hora do almoço, não é a mesma que está no Instagram. Então, ou não é a mesma que ouve o rádio, ou não é a mesma que está lá no LinkedIn, por exemplo. Então a gente tem que estar realmente sendo visto para ser lembrado, né? E mais uma vez, queremos agradecer em nome da Glaci, que é a nossa diretora-presidente aqui do site Power Mix, dessa galera maravilhosa que daqui a pouquinho está comprando um carro daquele lá, potente, do Timas. E sempre um prazer estar recebendo você. Eu tenho um prazer de conhecer você, toda a sua família e toda a sua equipe. Pessoas fantásticas que têm desempenhado um papel fundamental e importantíssimo aqui no município de Nova Mutum, no estado de Mato Grosso. Obrigado pela presença e obrigado por esse bate-papo. Obrigado, eu que agradeço e seguimos aí com fé em Deus. Muito bem, hoje o assunto foi com Timas Engenharia, uma empresa especialista e que pode te dar muita economia, em especial na energia elétrica, com energia solar. Isso e muito mais você encontra com essa equipe fantástica. Deixo aqui meu forte abraço e você já sabe, a qualquer momento podemos voltar com alguma informação de grande relevância para você. Até o nosso próximo encontro.